Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Tá, Valde? Agora sim. Boa tarde a todos. O microfone desligado fica difícil, né? Ainda mais que eu dei um tombinho nele e ele desligou. Evolução, destino certo, foi o tema que nos foi proposto. E quando a gente fala de evolução, a gente sabe que a nossa meta na vida é evoluir. E quando a gente fala em destino, a gente para pensar, mas destino existe? Será que temos algum destino? Ora, quando nós nascemos, todos nós temos sonhos, todos nós almejamos alguma coisa, almejamos atingir um ponto. E não são raras as vezes em que nossas famílias querem dirigir os nossos sonhos, querem fazer com que tenhamos sucesso, que consigamos atingir o ponto mais alto na nossa vida terrena. Muitos não têm a visão do espiritismo, em que sabemos, temos a certeza de que essa nossa vida terrena, ela se repetirá muitas vezes rumo a esta evolução. E não tendo esta visão, acham que temos que evoluir de uma vez só, temos que atingir o máximo de sucesso possível numa única vida. E assim, os pais muitas vezes traçam rotas para os seus filhos. Voar é um sonho do homem. Nós sempre tivemos esse sonho de alçar voos. Até fisicamente, né, voar como os pássaros. E numa visão metafórica, voar significa elevar-se. Elevar-se como ser humano, ter uma visão mais de cima. Onde eu nasci, eu também tinha sonhos. Uma criança de interior sonhava também em voar. E a gente se inspira nos exemplos que dispõe. Na roça, via os pássaros do campo, principalmente as codornizes. E as codorninhas do campo, elas têm voos curtos. Elas voam daqui, faz uma barulheira danada e pousa logo na frente. E eu pensava, tendo que andar, tendo que caminhar para ir para a escola, longas distâncias, como seria bom se eu conseguisse voar como aquelas codorninhas do campo, né? Voar e pousar ali na frente, ganhar um pedação de voo em voo para chegar logo à escola. Ficava matutando na minha cabeça com essas ideias de criança, né? Minha avó também tinha sonhos. Minha avó queria que eu tivesse sucesso na vida. Mas a meu exemplo, que sendo de interior, me inspirava nas coisas pequenas que a natureza me mostrava, sem a capacidade e a maturidade para vislumbrar as grandes coisas, a minha avó também, com seus sonhos pequenos, queria que eu me desse muito bem profissionalmente. Então pensava ela, nas suas idas à cidade, via lá algumas profissões que ela queria que eu seguisse. Ela queria, por exemplo, que eu fosse caixa de banco. Eu perguntava, mas vovó, mas por que caixa de banco? Ah, meu filho, porque ele lida com muito dinheiro. Quem lida com dinheiro, dinheiro chama dinheiro. É muito bom ser caixa de banco, você vai lidar com dinheiro a vida toda. E aquela ideia eu não aceitava muito bem, porque eu queria ser livre, como as codornas do campo, poder transitar. E um caixa ali, naquele cubículo onde ele trabalhava, né, para mim aquilo ali era um cubículo assemelhando-se às baias, né, que eu tanto via lá na roça, e aquilo ali não estava muito adequado ao meu modelo de vida para o futuro. Eu, na cabeça de criança, projetando o meu futuro, né? Mas eu tinha também sonhos. Lidar com dinheiro me parecia uma boa coisa. Então eu fiquei pensando uma profissão que eu conseguisse lidar também com dinheiro, sabe, Márcio? E fiquei me inspirando nas coisas que eu via. E eu decidi que eu não queria ser caixa de banco.
o melhor para mim é ser cobrador de ônibus. Que não agora, né? Mas antigamente o cobrador andava dentro dos ônibus com a mão, o dinheiro enfiado nos dedos, aquele monte de dinheiro, e com um anel grandão batendo naquele ferrinho, tem, e aquela dinheirama batendo e olhando aquele dinheiro todo, e falava, não, tá ali, eu quero ser cobrador de ônibus. Olha só que coisa. Também tinha um efeito colateral que muito me atraía. O cobrador de ônibus era assim de namoradas. Eu também queria ter namoradas. Tanto queria que casei com a mais bela delas, que a minha esposa, né? Gostava muito de namorar. Queria, na minha cabeça de criança, ser bem sucedido. Mas a vida vai passando e vai traçando para nós novos rumos. E nós vamos descobrindo que podemos alçar voos maiores. Não precisamos nos inspirar nas codornas do campo, e nem tampouco nas coisas materiais, porque na realidade devemos nos inspirar nesses objetos, mas como metáforas, para nos impulsionar. Certa vez havia uma pessoa muito inteligente chamada Dédalo. Nasceu em Atenas, e como ele era muito inteligente, muito engenhoso, trabalhava para o rei, inventava as coisas e era conselheiro do rei. A sua oficina foi crescendo cada vez mais, e seu sobrinho foi trabalhar com ele, Talos, se não me engano, Talos. Talos, também engenhoso, foi aprendendo com o tio e fez duas invenções que deixaram o tio meio ciumado. Ele inventou a roda de oleiro, porque antigamente o oleiro, para fazer os vasos de barro, tinha que moldar tudo na mão. Ele inventou aquela rodazinha com pedal que vai rodando e o oleiro fica com a mão parada. Aquilo ali foi um adianto enorme para a fabricação de vasos, talhas, né? Ânforas. Inventou ainda o serrote de metal. Aí era o fim, era coisa demais que ele tinha inventado, e o tio enciumado, numa briga com o sobrinho, tira a vida do sobrinho. E para não sofrer a punição, ele também se manda dali, porque ele não queria ficar ali, e vai parar em Creta. Creta, uma ilha, sob domínio grego. Nessa ilha, ele também faz amizade com o rei Minos, e o rei Minos, sabendo da inteligência de Dédalo, também começa a explorá-lo. Ele começa a inventar coisas para o rei Minos e fica muito amigo da família, até que uma tal invenção que não agradou muito a Minos, né, isso envolve aí uma traição da sua esposa, né, envolve touro, enfim, envolve uma série de coisas. Não vamos aqui falar da vida alheia, vamos procurar nos ater ao nosso assunto, mas o fato é que de uma união ali extraconjugal da esposa do rei, nasceu o Minotauro. E para esconder esse Minotauro, foi feito um labirinto, e ele faz esse labirinto, né? Mas o rei, descontente, quando descobre que ele estava envolvido, o prende no mesmo labirinto. E ele, com seu filho Ícaro, ali presos, queriam voar, queriam alçar voos, e não interessavam voos como as das codornas. Eles se inspiravam nas águias que passavam nos céus, e das penas dessas águias que caíam, unindo a cera e uma engenhoca que ele lá fez, ele fabricou 2 pares de asas, um para ele e um para o filho, e conseguiram alçar voo dali, mas com recomendações severas ao filho, sabendo que todo jovem é impulsivo, e o jovem, às vezes, não toma as medidas corretas, extrapolando muitas regras. Recomenda severamente que ele não voe muito alto, pois o sol poderia derreter as ceras e sua asa desmontar, e que não voasse também muito baixo, porque senão as ondas poderiam também afetar as asas, e assim ele cairia ao mar, né, e morreria. Então, o jovem partiu em voo, junto com Dédalo. Lá se foram Dédalo e Ícaro. Funcionou, que era uma beleza. Mas o jovem, ao sentir a liberdade, não soube medir e esqueceu os conselhos do pai, mais velho, mais experiente,
eleva voo além da altura permitida e o sol derrete as ceras, e a história nós já sabemos, ele cai ao mar. Dédalo ainda consegue recuperar o corpo do filho, mas já sem vida, leva-o para a costa, e isso nos traz uma lição. Os voos que alçamos e os muitos voos que ainda alçaremos têm que ser pautados em boas regras, em regras morais. Não podemos ser impulsivos o suficiente para extrapolar essas regras, regras que nós até estudaremos um pouquinho mais adiante, mas regras que nos conduzirão ao sucesso, à elevação moral, pois não é necessariamente o voo físico que nos interessa. Muitos sonharam com voos físicos, sonharam em voar como Dédalo e como Ícaro, e inventaram algumas máquinas. A história da aviação é repleta de histórias de insucesso e também de sucesso, graças a Deus, né? De sucesso. Uma das que tiveram sucesso relativo é de Clément Ader, inventor francês, com seu modelo terceiro. Ele conseguiu alçar voo, mas ele que fabricava motores, os motores na época ainda muito pesados, ele não conseguiu muito sucesso, logo caiu e a máquina se desfez. Esse é o terceiro modelo, os dois primeiros tiveram resultados semelhantes. Temos o nosso Santos Dumont, com 14 bis, em 12 de novembro de 1906, onde ele teve sucesso em alçar voo com os próprios recursos do aparelho e pousar bem à frente, né? Isso tudo documentado por jornalistas e muito bem anotado em relatórios, né? Trouxe a ele essa qualidade de ser o pai da aviação, né? Trouxe esse atributo a Santos Dumont. O Flyer One, de 17 de dezembro de 1903, dos irmãos Wright. Olha só, nós temos as datas aqui, 17 de dezembro de 1903, ora, mas Santos Dumont não foi em 1906? Sim, mas ele documentou, e os irmãos Wright nada documentaram, e ainda mais o aparelho deles era lançado de uma catapulta, não saía do solo por sua própria força. Mas esses homens, essas personalidades, conseguiram nos trazer progresso material, que infelizmente não é carreia o projeto, né, moral, mas não leva à mesma velocidade. A evolução moral, ela se dá de uma maneira muito mais lenta do que a evolução material. Tanto que Santos Dumont vem a tirar a própria vida, né, vida física, descontente com os rumos que tomava a sua invenção. A evolução se dá de duas maneiras, como já dissemos, né? Para a evolução material, o homem se inspira, toma como exemplo o que já existe na natureza, né? Os aviões, toma o que já existe na natureza, os pássaros, né? Os pequenos pássaros, os grandes pássaros, né? Por exemplo, do Clément Adler, se pudéssemos, se voltássemos, veríamos que muito se assemelhava às asas dos morcegos, né? Porque ele tomou o morcego como exemplo. Então, nas coisas da natureza. Agora, o progresso moral, nós nos inspiramos nos modelos que temos. Em quem se inspiram os filhos? Nos pais. Os pais nos avós. E a humanidade, de modo geral, tem um modelo maior, o mais perfeito que aqui já teve, que é Jesus. Quando Kardec pergunta aos espíritos na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, lhe é respondido Jesus, né? Em algumas traduções, vide Jesus, como a tradução de Herculano Pires. Ou seja, a resposta mais sucinta que tem no livro dos Espíritos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher os nossos caminhos. Muitos caminhos são nos oferecidos durante a vida inteira. E cabe a nós a responsabilidade de escolher os melhores caminhos para nos levar ao sucesso, à evolução. Aqui no centro, está exibido na tela,
nós temos ali a linha da evolução. As leis divinas nos norteiam para a evolução. Se nós seguíssemos essas leis divinas que estão gravadas na nossa mente, nós certamente evoluiríamos de uma maneira menos dolorosa. Mas conforme vamos crescendo, ou vamos evoluindo, a nossa capacidade de decisão vai se ampliando. No caso de um animalzinho pequeno, né? Um animal, ele tem poder de decisão? Não tem poder de decisão, né? Por exemplo, alguém pode recriminar o seu cãozinho, se ele por acaso tem mania de ser hostil com as sogras, né? Eu te digo isso porque nós tivemos esse exemplo em casa. A minha cadelinha, apesar da minha esposa ter uma sogra ótima, né? Mas a minha cadelinha era hostil com as duas sogras, né, da família, né? Ela não gostava das sogras, tinha uma coisa com sogra, né? Gente, sogra é bom, viu? Sogra é muito bom. Não fosse a sogra, não teria os filhos, né? E as esposas e os maridos. Mas, enfim, se ele por acaso morde a canelinha de uma dessas sogras, quando o bichinho desencarnar, ele vai ter que espiar, ele vai se arrepender de alguma coisa, ele tem pecado, lá tem o que se arrepender, porque pecado é um termo muito forte que a gente aboliu, ele não vai se arrepender de nada. Por quê? Porque ele mordeu por instinto, para defender o território, sei lá, porque cargas d'água, mas ele mordeu por instinto. Então, aquele princípio espiritual pode ser imediatamente reutilizado, porque ele não tem que espiar nada, não tem que se arrepender de nada. Conforme vamos evoluindo, vamos ganhando mais liberdade. Por exemplo, um ser mais primitivo, um ser tribal, ele pode decidir alguma coisa. Ele pode, por exemplo, decidir se ele vai, sei lá, como que ele vai conquistar a parceira dele. Geralmente, antigamente, era na base da paulada, né? Paulava, a bicha ficava meio tontinha, arrastava pelos cabelos. Eu acho que eu ia morrer solteiro, porque Deus me fez assim, franzino, né? Não daria muito certo para mim, não. Mas, enfim, ele tem o poder de decidir que tipo de madeira eu vou usar. Vou usar uma pedra? Não, talvez vai tirar a vida da futura esposa, uma madeira, sei lá. Ele poderia decidir alguma coisa. Qual o animal que ele vai abater para o seu sustento? Ele vai ter capacidade de guardar, vai comer cru ou cozido? Pode decidir algumas coisas. Mas conforme vamos evoluindo intelectualmente, a nossa capacidade de decisão também se amplia. Então, num ser moderno, ele já pode escolher mais coisas. Ora, a gente sabe que a linha central são as leis divinas ou as leis naturais gravadas na nossa mente. Mas a gente, vez ou outra, transita. E a gente pode transitar. O que a gente não pode é extrapolar esses limites. E quando a gente extrapola esses limites, aí é que vem o arrependimento. Aí quando a gente desencarna, vai passar por aquele processo todo, né, de arrependimento, né, de reconhecer, né, os nossos erros. Enfim, nós temos o livre-arbítrio, mas o determinismo, nós não estamos... O único determinismo é a evolução. A esse ninguém foge. Todos nós vamos evoluir. Esse é o determinismo que de fato existe. Na vida material, também é um determinismo do qual não escapamos, né? É a morte do corpo físico. O nascimento, para quem está desencarnado, também é determinístico, porque eu vou reencarnar caso eu precise, né, de expiar alguma coisa, né? Não sou evoluído ainda, mas a morte, uma vez encarnado, ela é determinística também, ela vai acontecer, né? A evolução material, isso aqui, esse desenho aqui é uma brincadeira, viu, gente? Que o homem vai evoluindo, veio de um símio, né? Deus utilizou os corpos de um símio, segundo está na Gênesis, no livro A Gênesis, utilizou um desses corpos já existentes, e aí foi se aprimorando, os humanos reencarnando em humanos, só naquele momento inicial que ele utilizou. Está lá no livro Gênesis de Kardec. Isso aí, logicamente, é uma brincadeira, porque o homem vai se embrutecendo, vai se curvando de novo, ficando ali no computador. Hoje em dia nem é computador, é na rua, ali com seu tablet, seu smartphone e assim por diante. Questão 779. O homem tira de si mesmo energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Então a gente progride porque a gente é ensinado a progredir? Ou será que já a gente tira essa energia, já vem dentro da gente?
O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, respondem os espíritos. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então a evolução moral não se dá ao mesmo tempo da evolução material. Quanto à evolução moral, a questão 780 nos esclarece. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. E essa questão se desdobra, 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Kardec quer saber sempre mais, né? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, viu que falávamos sobre o livre-arbítrio? Segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, nós já não somos mais inocentes. Por exemplo, hoje em dia, uma pessoa moderna, né, conquistar a parceira com uma cacetada, uma paulada, seria normal? Não, não seria normal, ele seria punido. Porque para aquele selvagem, aquilo ali era uma coisa normal, ele fazia aquilo naturalmente. Mas conforme o ser humano vai evoluindo, ele entra ali na Lei Maria da Penha na hora. Não é mesmo? E como essa evolução ela não se dá ao mesmo tempo, então essa evolução ela ocorre também de maneira diversas, em tempos diversos. Logicamente, há espíritos de todo nível evolutivo, né? Todos emanam de Deus. No caso do espírito, por exemplo, a gente não está tratando aqui do corpo. O corpo é do princípio material. Vamos tratar do espírito que se origina no princípio inteligente. Modificado, ele se transforma em espírito. E encarna primeiramente no mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo. Né? Quando havia os primeiros símios, os primeiros espíritos vieram para aqui habitar ainda embrutecidos, Deus utilizou esses símios para fazer a reencarnação desses espíritos embrutecidos, com o objetivo seguinte, a conquista material. Então, nesses mundos primitivos, nós temos que fazer as nossas conquistas materiais. E o homem fez? Fez. Claro que fez, descobriu o fogo, descobriu a roda, a invenção, né, trabalhar o barro, a idade da pedra polida, pedra lascada, pedra polida, e aí por diante até hoje vem manipulando os materiais da natureza, né, fazendo objetos cada vez mais perfeitos. Mas o espírito evolui, e o mundo também evolui, a própria Terra evoluiu. Hoje nós somos um mundo de provas e expiações. E que tipo de espíritos habitam o mundo de provas e expiações? Espíritos ainda imperfeitos, claro, como nós, né, somos imperfeitos, com o objetivo seguinte, adquirir a consciência como ser espiritual. Então ainda há aqui o predomínio do mal e a conquista dos valores morais, né, a reforma íntima ocorre, mas há ainda na Terra, ou nos mundos, nos vários mundos de provas e expiações que há pelo universo, né, o predomínio do mal sobre o bem crescendo cada vez mais, então, a tal ponto que a Terra vai se transformar num mundo de regeneração, onde os espíritos reencarnados nesses mundos, ele tem por objetivo o equilíbrio entre o bem e o mal, adquirir esse equilíbrio, né, a conquista de novos valores morais. Então ele ainda continua evoluindo e consegue muito bem estabelecer esse equilíbrio entre o bem e o mal. Ora, nesse caso o bem já suplanta o mal, né? O bem supera o mal no mundo da felicidade, onde o mal praticamente inexiste. E ainda que exista, é em doses bem pequenas. Gente, tudo isso tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso aqui eu coloquei de uma maneira gráfica, bem resumida, que é para a gente poder entender. Evoluindo mais os mundos, ao mundo celeste ou divino, né? E lá somente reina o bem, só o bem. E os espíritos daí partem, né, para a purificação. Nascem brutos e chegam à purificação ali
em comunhão com Deus, né? Assimilando todas as suas ideias, participando de todos os seus atos, né? Podendo ser seus agentes. Um desses exemplos foi Jesus. Uma maneira desses espíritos agirem é nos servindo de exemplo. Na Terra, Jesus serviu de modelo e guia, como já estudamos na questão anterior. Porém, em outros mundos, certamente outros espíritos superiores atuarão servindo também de modelo e guia. Vejam como Deus é bom com a gente, né? Para nos inspirar, nos dar uma diretriz, colocam à nossa frente espíritos sempre bondosos, né? Para nos traçarem retas seguras. E como esses espíritos evoluem? Kardec estabeleceu uma escala, né? Para nos servir somente pedagogicamente. Não há fronteira definida entre um e outro. Mas vamos dar uma olhadinha na escala, né, que foi estabelecida na codificação. Dividiu os espíritos em 3 categorias, 3 ordens. A ordem de espíritos imperfeitos. E essas ordens em classes. A 10ª classe, a classe mais inferior, a de espíritos impuros. Coisa que nós já fomos. A de espíritos levianos. A de espíritos pseudo-sábios e a de espíritos neutros. E ainda a 6ª classe de espíritos perturbadores. Então, todas essas classes, 5 classes, ali na 3ª ordem, espíritos imperfeitos. A 2ª ordem é de bons espíritos, começando com a 5ª classe de espíritos benevolentes. A 4ª classe de espíritos prudentes, sábios. A 3ª classe de espíritos de sabedoria. E a 2ª classe de espíritos superiores. Ora, esses espíritos superiores muito contribuíram na codificação do espiritismo. Muito contribuem em reuniões mediúnicas como mentores. Muito contribuem na humanidade de um modo geral, né, sendo mentores das boas obras, como o mentor da nossa casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, há outros espíritos, né, que são mentores de outras obras. É muito interessante. E a 1ª ordem de espíritos puros, né, que são, na realidade, espíritos puros mesmo, né? A 1ª ordem só tem uma classe, a classe de espíritos puros. Ora, e a escala dos mundos? Kardec também estabeleceu uma escalinha? Estabeleceu em mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações, aqueles espíritos embrutecidos ainda, o mundo de provas e expiações, onde nós estamos inseridos no atual momento, que começa com a 10ª classe de espíritos impuros, a 9ª classe de levianos, a 8ª classe pseudo-sábios, e a 7ª classe espíritos neutros, a 6ª classe de espíritos perturbadores. Mundo de provas e expiações tem essas classes de espíritos todos: espíritos perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Ora, então nós estamos inseridos, né, nessas classes, em alguma dessas classes. Talvez estejamos em todas as classes. Ora somos perturbadores, ora somos neutros, ora somos pseudo-sábios, ora somos levianos e ora espíritos impuros. E por que estamos assim? Porque nós, apesar de termos nascido para sermos espíritos perfeitos e podermos transitar, se lembra daquela linhazinha, né? Que a gente tem, o livre-arbítrio, muitas vezes nós escapamos fora dessas linhas, desse livre-arbítrio, e caímos e incorremos em erros. E na hora desses erros, nós podemos, né, estar incluído em qualquer uma dessas classes. Ora, do mesmo modo que nós, encarnados, podemos, também há aqui no nosso orbe mesmo, em outra dimensão. Porque quem desencarna não vai para muito longe, não. O próprio nosso lar está na região umbralina ainda, né? E a gente teve um estudo maravilhoso aqui, um curso de férias, que a gente tratou de outras zonas umbralinas, muito bem tratado, né? E no livro, estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Bom, então os desencarnados também habitam por aqui mesmo, em outra dimensão. E quando que eles se comunicam conosco?
né, nos puxando para a classe dele. Cada um tem um time, imagine vários times de futebol, cada um quer que você seja da torcida dele. Naquele momento em que nós extrapolamos aquela nossa linhazinha do livre-arbítrio, né, e tropeçamos, naquele momento que nós nos descontrolamos, nós afinamos com esses espíritos da outra dimensão, estão por aqui mesmo, em outra dimensão, e eles nos puxam para o time dele. Se a gente não tomar cuidado, você vira torcedor de carteirinha, carimbada. É preciso um cuidado danado para você retornar sempre, né, se possível, nunca sair daquela linha central, mas quando sair, né, saber retornar. Mundos regeneradores, a 5ª classe de espíritos benevolentes. É a 4ª classe de espíritos prudentes e sábios. Esses sim, sábios de verdade, não são os pseudo-sábios que tem por aqui não, gente. Porque espírito perturbador, o que é? É aquele que quer atrapalhar alguma coisa. Tem por aí? Tem, né? Muito espírito perturbador. Espírito neutro. É aquele, não, eu não vou fazer o bem, mas eu também não faço mal. Ora, se eu não faço mal, eu posso, não vou andar para frente, mas para trás eu sei que não ando. Mas eu estou perdendo uma oportunidade maravilhosa. Então a vida não me pede neutralidade. Eu tenho que ser partidário. Eu tenho que escolher os bons partidos, mas tenho que ser partidário. Os pseudo-sábios, isso é uma classe terrível. É aquele que quer fazer valer suas ideias, né? E às vezes ele está obsidiado, né, com uma fascinação, ele acredita que aquelas ideias são verdadeiras, mas a gente sabe que aquelas ideias não têm o menor fundamento. São os pseudo-sábios, aquele que quer ensinar o que não sabe. Isso é terrível, e há por aí aos montes. Os levianos são aqueles que não medem consequência pelos seus atos. Eu vou fazer, se der certo, Deus, se der errado, Deus. Não, nós temos que avaliar as possibilidades. Deus nos dotou de quê? De inteligência, para que avaliemos todas as possibilidades. Eu tenho que procurar acertar. Então eu tenho também que avaliar minhas possibilidades de dar certo e as possibilidades de dar errado. A vida nos solicita, né, uma parcelazinha, né, de otimismo, né, de protagonismo. E a gente tem que ser protagonista, porque se a gente for medroso, a gente não avança para lugar nenhum. Os impuros somos todos nós temos impurezas. Todos nós temos impurezas, só seremos puros quando a gente subir, né, de classe aí. Bom, a dos mundos felizes são habitados pela 3ª classe, espíritos de sabedoria, e pela 2ª classe, espíritos superiores. Então a codificação que a gente recebeu veio de que tipos de mundo mesmo? Né? Dos mundos dos felizes, certamente espíritos que já passaram por essa escalinha todas, estão em mundos melhores hoje, mas que, por caridade, vieram nos dar e vêm ainda nos dar contribuições, né, para nos conduzir também para esses rumos. E alguns livros ditos como espírito, que hoje em dia ser espírita está na moda, né? Você chega em algumas bibliotecas que não têm o cuidado, né, devido de selecionar as obras, né, e tem muita obra publicada com o título de espírita só para vender, porque espírita compra livro, né? Espírita compra livro. E as casas espíritas têm esse cuidado de filtrarem as obras para que ali haja só coisa provinda de espíritos melhores. Mas esses aí possivelmente há ali livros ditados por espíritos pseudo-sábios. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Os mundos celestes, ali só habita a 1ª classe de espírito, que é o espírito puro. Ora, gente, nas últimas classes, né, no mundo de provas e expiações, há, por exemplo, muita necessidade da parte material. Meu corpo é robusto, nem tão robusto como eu queria que fosse, né? Mas ele tem carne, tem osso. Já tive mais osso do que carne, agora tá ali, né, bem equilibrado. Mas eu preciso dessa constituição física, porque eu vou lidar com uma série de coisas materiais para promover a minha evolução. Nos mundos regeneradores já não tem necessidade dessa matéria toda. Então já é mais sutil o corpo, né? No mundo dos felizes, mais sutil ainda. No mundo dos celestes, já praticamente dispensa a parte material. Daí, quando Jesus, né, voltou à Terra, deve ter sido um problema, né? Os espíritos nos relatam que foi um problema
difícil de vencer, né, embrutecê-lo a tal ponto para que ele pudesse reencarnar entre nós. Só para a gente comparar escala dos espíritos, que a gente estudou, e escala dos mundos. Só para a gente comparar aqui, né, ter esse parâmetro de comparação. Avancemos então. Olha só porque a gente quer fazer o bem, mas às vezes a gente não consegue. Então vamos estudar com pessoas que também fizeram isso. Paulo de Tarso, está lá em Romanos 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Né? Paulo dizendo que ele queria fazer o bem, mas nem sempre ele conseguia fazer o bem. Ora, ele que teve uma mudança numa encarnação fantástica, né, de perseguidor de cristãos a defensor, né, do cristianismo. Não fosse ele, nós hoje não estaríamos falando de Jesus aqui no Ocidente, né? Porque Jesus transitou na Palestina, que era uma região pequena, e Paulo de Tarso numa região muito maior. Quando seus discípulos, seus outros apóstolos que conviveram com ele, tentaram sair pelo mundo levando a boa nova, levando o evangelho, Jesus não deixou, não permitiu, porque eles não estavam preparados. Inclusive deu um conselho: ide pregar antes as ovelhas desgarradas do povo de Israel, porque aqueles já acreditavam na reencarnação. Porém, Paulo de Tarso tinha ascendência grega, ascendência romana, portanto culto, né? Chegou a ser um doutor da lei, né? E com a sua também ascendência judia, né? Ele perseguia os cristãos. Num dado momento, indo perseguir um cristão, ele cai do cavalo, tem aquela visão de Jesus, e aquela história que a gente já sabe, ele se modifica e passa a defender e a propagar a boa nova, as ideias de Jesus, e fundar muitos templos, né? E hoje a gente tem isso disseminado pelo mundo, agradeçamos a Paulo de Tarso. Mas nem ele conseguia fazer todo o bem que queria. Progresso intelectual versus moral. Questão 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente mais pervertidos? Não dá essa impressão? A gente vê dos países mais desenvolvidos, às vezes, notícias escabrosas, que nos deixam temerosos quanto ao futuro. Mas os espíritos nos informam. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então só o tempo vai fazer com que essas forças se equilibrem. As nações mais avançadas, os povos mais avançados, né, desenvolveram-se intelectualmente mais do que nós, tem mais recursos financeiros. Por exemplo, vamos ver uma questão prática. O projeto Genoma poderia ser utilizado para tanta coisa boa, fabricação de órgãos para curar determinadas doenças, mas as pessoas podem né, querer desenvolver, não estou dizendo aqui que desenvolvam, mas podem querer desenvolver soldados fortes, parrudos, né, para vencerem as batalhas, as guerras, né? Não poderiam ser? Isso porque a parte moral não caminha na mesma velocidade da intelectual. Tivemos o exemplo de Alberto Santos Dumont, né, que seu experimento, seu invento, sua invenção, ela foi muito útil para o transporte de pessoas, mas também transporta soldados e transporta bombas, transportando assim a desgraça. Então a gente tem que entender, e os espíritos nos mostram, que só com o tempo essas duas forças alcançarão equilíbrio. Quais são esses obstáculos ao progresso, gente, que não nos deixa avançar de maneira alguma? Vamos ver aqui umas pequenas coisinhas. Usei as espiritirinhas, que são, meu caro autor, esqueci seu nome, mas está ali embaixo daquela mão, vai aparecer daqui a pouco, e eu farei jus à sua autoria, porque são ótimas essas espiritirinhas. O nosso informativo sempre publicou, né, essas espiritirinhas, e eu tirei dali algumas e coloquei aqui. Por que a gente, às vezes, é um obstáculo ao progresso? Vamos ver aqui situações que acontecem com a gente. Compreensão. Qual a sua maior virtude? Eu consigo entender as limitações das pessoas. Que bom, né? Isso é uma virtude muito boa, a gente poder entender, reconhecer a limitação das pessoas e não cobrar delas mais do que elas podem dar.
Mas às vezes a gente não entende, a gente naquela ponta daquela linhazinha, passando a linha, né? Por isso quero que respeitem as minhas. Não faço nada além do que foi combinado. Preguiça, gente, é o outro lado. A gente tem a compreensão de um lado e a preguiça nos atrapalhando do outro. A compreensão nos impulsionando e a preguiça nos jogando para baixo. Então, muitas vezes, a gente não quer fazer nada além do que combinou. E a vida nos pede que façamos mais do que a nossa obrigação. Porque fazer a nossa obrigação não há mérito nenhum, já é obrigação mesmo. Mas a gente tem que fazer mais. Por isso que muita gente consegue prolongar um pouquinho a sua existência, porque fazem além, trabalham no bem. Então vem e consegue prorrogar um pouquinho. A gente viu isso também no estudo Obreiros da Vida Eterna, né, com a Arnice e o Carlos. Né, essa parte já não me coube. Questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Eu falei progresso, falei, né? Porque um progresso mal falado puxa a gente para baixo. Então, 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Ora, gente, e há esses entraves? Claro que há esses entraves. Esses entraves, às vezes, são prudentes. Por exemplo, no caso do projeto Genoma mesmo, que a gente estava falando aqui. Manipular os genes, né? E de modo a fabricar coisas mais fortes, né? Seres mais perfeitos, né? Bom, se não tivesse um controle, a coisa poderia extrapolar. Por isso as leis de determinados países regulam isso muito bem, né? Os transgênicos, a alimentação transgênica, mistura genes de diversos tipos de alimentação, fazendo alimentações mais resistentes a pragas e aí por diante, ainda assim tem que ser controlada, porque senão esses alimentos, a abelha não sabe o que é transgênico, o que não é, ela vai polinizar tudo, daqui a pouco o transgênico vai suplantar as espécies existentes. Então tem que haver leis que regulem, mas o homem às vezes pode entravar diante da burocracia excessiva. A gente tem que também deixar caminhar a nossa inteligência, de acordo com os parâmetros morais. O problema é que o ser humano, ele é muito individualista e cada qual quer puxar a brasa para a sua própria sardinha. Humildade, né, é uma excelente virtude, né, nos ajuda a elevar. Qual a sua maior virtude? A humildade. Quem diz que a sua maior virtude é a humildade já não é humilde, né? Qual a sua maior virtude? Humildade. Tem um amigo que falava, advogado, ele se dizia muito humilde, sentava, segurava no nosso braço assim, e não deixava que a gente escapasse de jeito nenhum. Falava e cuspia a lateral da gente toda assim, mas falava. E dizia, eu sou muito humilde. Eu, quando eu tenho um problema qualquer... Sabe com quem que eu vou me aconselhar? Com aquele que está bebendo ali, no botequim. Aquele cara não parece não, mas ele é um advogado. Só que a bebida acabou com ele, só mesmo, viu, gente? Pessoas com uma capacidade incrível se deixando, né, extrapolando aquelas linhas, se deixando vencer pelos vícios. Eu sou humilde, vou lá e me aconselho com ele. E assim eu consigo ganhar todas as minhas disputas ali, todas as minhas causas. Eu falei, eu estou vendo mesmo, o senhor é o maior dos humildes. Ele no momento concordou, mas depois ele viu a besteira que estava falando. Chegou a ficar vermelho. E naquele momento parou de me cuspir, me deu uma chancezinha de sair de fininho. Não sou como o José, que compra um carro novo todo ano. Olha só a inveja aí, né? Olha a inveja. Isso nos atrapalha, gente. Deus não dá peso, não coloca peso nos nossos ombros que a gente não possa carregar. Todo o peso que a gente tem, a gente pode. Né? E os benefícios que a gente adquire é para nos proporcionar também evoluir. Não adianta nada eu ter um carro e muitas vezes eu ser imprestável com aquele bem. Eu não socorrer um vizinho, não socorrer uma criança, não socorrer, não usar aquilo em prol dos meus afazeres coletivos, né? Me deslocar para meus afazeres, para minhas tarefas coletivas de ajuda ao próximo. Então, agora não vou cometer mais o erro. O Wilton Ponte, que me perdoe, passei primeiro e não falei da autoria dele, é o autor dessas espiritirinhas e eu agradeço por tê-las colocado aqui e está utilizando.
Inveja e ciúme. Está lá no Livro dos Espíritos, em resposta à questão 933. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme, não há calma, não há repouso possível. Então, inveja e ciúmes, fora. A caridade, que qualidade maravilhosa a caridade. Qual a sua maior virtude? Eu adoro fazer caridade, visitar hospitais, orfanatos, adoro fazer caridade. Que maravilha, isso é ótimo. Isso nos impulsiona, nos ajuda a vencer os obstáculos da vida. A segunda qualidade, qual a sua maior virtude? Né? Ser prestativo. Podem me chamar para qualquer atividade que estarei lá. Não é bom ser prestativo? É maravilhoso ser prestativo. Quantas pessoas são prestativos a gente conhece, né? Muitas. É muito legal. Tem gente até que quer que a gente tropece, né, para poder nos levantar. Antes da gente espirrar, ele já está gritando saúde. Mas a negligência é o contraponto, né, de ser prestativo. Principalmente se tiver um lanchinho. Tenho que controlar a alimentação, mas não dá para resistir, né? Então todo mundo quer ir para as tarefas, mas se tiver um lanchinho no final, Márcio, né? A gente sabe muito bem disso. Se tiver um boca livrezinho. O Márcio está dizendo ali, porque ele está sem microfone, que tem tarefeiros que chega aqui com 50 quilos, sai daqui com 70. Mas nele próprio mesmo, né? Enquanto tiver comida, ele está ali na tarefa prestativa. Bom, e aquele que adora fazer caridade, visitar hospitais e tudo, menos no dia de chuva, pois não posso desmanchar meu penteado. Gente, tem gente que a vaidade é tudo, né? Se tiver um dia chuvoso, a gente tira até pelas frequências nas palestras, né? Dia chuvoso é meio complicado aqui em Cabo Frio, né? Para a gente ter frequência. A nossa casa nem padece tanto disso, né? Não sei porque cargas d'água, talvez os irmãos que aqui vêm gostem tanto da casa, mas há locais que a gente vai em dias de chuva, que chega lá, às vezes tem os dirigentes da reunião e às vezes talvez uma ou duas pessoas. Então a vaidade nos atrapalha muito, gente, muito mesmo. Se tiver um sonho, dois encarnados conversando, tive um sonho horrível, sonhei que morria e deixava tudo aqui. Ora, gente, o apego material é um caso sério, né? Tem gente que prolonga a sua vida ali aferrado às coisas materiais, ele não desencarna, e a gente viu que também o obreiro de vida eterna, da vida eterna, aquele que lá no túmulo, estava lá em cima da sepultura, com um fio agarrado lá no corpo físico ainda, não conseguia largar daquilo ali, apegado que era às coisas materiais. Mas do lado espiritual é diferente. Tive um sonho horrível, reencarnava e deixava tudo aqui. Porque quem está no lado espiritual também não quer deixar as coisas. Mas que coisas são essas? As coisas morais. Né? Porque às vezes para ele reencarnar, ele vai ter que se embrutecer. Ele sabe que ele vai voltar para um meio que lhe é hostil. Quando ele está desencarnado, ele não tem o peso do corpo. As amizades são sinceras, porque desencarnados não vemos as ações, vemos as intenções. Então os espíritos se comunicam, veem as intenções uns dos outros. E uma vez que ele esteja encarnado, ele não vai ter mais essa faculdade. Ele vai ver as ações das pessoas. E a máscara que a gente utiliza, nem sempre é a máscara que corresponde mais à nossa aparência. O apego às coisas materiais é um indício notório da inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende seu destino. Livro dos Espíritos, em resposta à questão 895. Dando uma forcinha. Às vezes o cidadão não quer avançar, a sociedade não quer avançar de jeito nenhum, e acontecem determinadas coisas que nos parecem estranhas à primeira vista. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma.
Então, às vezes, a gente não entende porque que esses abalos físicos vêm. E o povo está ali estagnado, não avança. Às vezes, ele precisa que ocorra para haver uma renovação. Jesus já anunciava que, ai daquele por quem vem o escândalo, mas o escândalo era necessário, né, de acontecer. Jesus falava naquela linguagem metafórica também da necessidade de ocorrerem fatos, né, pitorescos. E as coisas morais, os abalos morais? Nós estamos passando atualmente na nossa sociedade por um grande abalo moral. Mas quantas reflexões esse abalo moral está nos trazendo? Muitas. Será que o povo nada aprenderá com isso? Certamente aprenderá. Muitas vezes até nem sabe que está aprendendo, mas aprende. O mundo de regeneração está chegando, mas o trabalho de regeneração começou faz tempo. Então as pessoas pregam que o mundo está chegando, mas isso começou agora? Não, isso já vem de longa data, e nem vai acontecer com nenhum cinturão de fotos da noite por dia, a gente vai acordar, já está no mundo de regeneração. Não é assim não, as coisas na natureza são gradativas, acontecem gradativamente, e os espíritos estão trabalhando nisso há muito tempo. Questão 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não aparece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Quer dizer, as notícias que aparecem, né, dão a impressão muitas vezes de que o homem está recuando. Kardec já perguntava naquela época. Se Kardec perguntasse hoje, talvez fosse até mais enfático na pergunta, né? Enganas-te, respondem os espíritos. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então, aquela parte que a gente falava dos escândalos, né? É necessário que haja o mal para que o homem perceba a necessidade do bem. E essa primeira impressão de que o bem não está avançando é porque só publicam, ou seja, com raras exceções, as notícias de coisas ruins, de catástrofes, de assassinatos, né, de roubo, e, enfim, as diversas coisas ruins que a gente convive o dia todo. Mas as coisas boas saem lá no rodapézinho do jornal, ou às vezes no finalzinho de um telejornal. É bem discreto. O bem também é discreto, né? Será que eu avancei? Comportamento, questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este aparece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral com o físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Então, o orgulho e o egoísmo são as duas pragas que temos que combater. Se nós não as tivéssemos, seria uma maravilha. Gente, eu sonhava em voar como as codornizes do campo, do local onde eu morava. Sonhava voar como as rolinhas que vão daqui, logo ali na frente, já pousam. Voos pequenos, saltos pequenos. Na época, sem condição de avaliar a parte moral, pensava eu somente na parte material. Uma cabeça de criança, né, vai pensar em quê? Em evolução moral? Não, em coisas materiais. Mas o tempo vai passando e a gente vai descobrindo que a matéria só nos serve para uma coisa, para promover o enlace entre as pessoas e o equilíbrio e a evolução moral que se dá e que temos que perseguir a cada minuto. E eu, na minha inferioridade, na minha pequenez, querendo imitar as codornizes, eu pulava muitas vezes daqueles barrancos ou das árvores com aqueles guarda-chuva de família da minha avó, né? Minha velhinha avó queria que eu fosse caixa de banco. Pulava dali e quebravam-se duas coisas, o guarda-chuva e eu. Eu estava todo ralado, todo quebrado, parecia um general cheio de medalha, aquelas feridas pela perna, pelo joelho, cotovelo,
Mas eu estava feliz que eu estava tentando, né? Logicamente sofria as sanções possíveis, cabíveis, né? De ter quebrado aquele bem e a família ter que ir naquele guarda-chuva família, a família pegar muita chuva por causa da minha imprevidência. Mas o homem evoluiu também. Começou inventando um avião. O avião também só dava pequenos voos. Hoje em dia o avião cruza, né? Oceanos, né? Fazem viagens intercontinentais e daqui a pouquíssimo tempo viagens interplanetárias, né? Talvez a gente encarnado não consiga ver, mas isso aí é evidente que um dia acontecerá. Mas a exemplo de Dédalo, que não se inspirou em codornas, se inspirou nas águias que cruzavam o espaço onde ele estava confinado, ele fez uma máquina que combinasse com as águias. E às vezes nós queremos alçar voos maiores também, mas temos medo e nos portamos como codornas. Mas podemos voar como águias, voar como albatrozes que cruzam também, né, oceanos, voam longas distâncias. Podemos voar, mas temos medo de fraquejar, medo que as nossas asas não consigam suportar tamanho peso, tamanha responsabilidade. Mas não podemos perder a esperança. Temos que ter sim a certeza de que temos aliados de peso, nos auxiliando e suportando essas nossas asas de mentirinha. Temos Jesus, que é o nosso modelo e guia, que está ali numa asa, segurando firme, não vai deixar que fraquejemos. Temos a doutrina espírita que nos dá esse manancial de informações, e a certeza da vida futura, e a certeza que um dia iremos evoluir, que a evolução material é necessária sim, mas ela só serve para carregar a evolução moral, e um dia estaremos todos irmanados, né, todos abraçados como espíritos superiores, em mundos cada vez mais evoluídos. Então, minha gente, muito obrigado pela paciência, muita paz a todos vocês, muita paz àqueles irmãos que estão assistindo remotamente, que nos dão um retorno, e aqueles que nos dão também, agradecemos da mesma maneira.